eu resido aqui em Porto Alegre, né? Joguei 6 anos em Portugal e durante uma temporada ele foi meu treinador no Feirense, lá em Portugal. E aí, Valu, pode começar. Tudo bem, Porceles? Boa noite, prazer falar contigo. Quando o Pepa comandou ali, você como atleta, já é um período mais anterior do que esse de quando ele realmente se destacou ali no Tondela, também que fez ele chegar à equipe do Vitória, enfim, e também do trabalho que ele fez no Paços Ferreira. Eu queria que você falasse um pouco como que é a exigência, como que é o dia a dia do Pepa, né? E o quão fisicamente bem os atletas precisam de estar para cumprirem com aquilo que ele exige, tanto na parte do jogo com a bola, quanto também no momento em que a equipe precisa de retomar essa bola do adversário. Obrigado. Boa noite, tudo bom? Prazer. Ele foi meu treinador em Portugal, no Feirense, na temporada 2015-2016, né? Então foi logo no início, assim, foi o primeiro clube que eu posso dizer que apostou nele como um treinador jovem, né? Dando oportunidade, foi o Feirense, se eu não me engano, ele estava na terceira ou quarta divisão, acho que quarta divisão, e o Feirense era um clube de segunda divisão, né, que estava montando um elenco para tentar a subida para a Série A, como se fosse a Série A do brasileiro, né, em Portugal, Série A de Portugal, e apostou no treinador jovem, até então como treinador desconhecido, né, ele foi jogador, passou pelo Benfica, parou de jogar muito cedo por lesão, e recebeu essa oportunidade lá no Feirense como um treinador desconhecido, né, até para mim, por ser brasileiro, não sabia quem estava chegando, e surpreendeu assim de forma positiva pelo trabalho, né, por essa geração de treinadores portugueses já no caso dele que mesclavam, né, a parte teórica com a experiência de ter sido jogador. Então isso na gestão do grupo e até para quebrar um pouco aquela desconfiança, né, de ser um treinador jovem recebendo uma chance, ele já desde o início demonstrou assim eu até se eu procurar aqui no meu WhatsApp, eu acho que há 1 ano e meio atrás eu comecei a falar para alguns amigos que o treinador bom de Portugal eles não tinham trazido ainda, porque ele tinha um potencial muito grande pela exigência, pelo trabalho do dia a dia, né, pela competitividade que ele colocava nos treinos, que depois no jogo, ao natural, começa a aparecer. E isso que tu me perguntou em relação a parte física é uma coisa que a intensidade, né, como a gente tem visto às vezes nos treinadores portugueses que aqui chegam, eles mudam a intensidade do jogador brasileiro, do jogo, e isso ele fazia muito bem porque o campeonato lá é competitivo, né? Depois até ele teve essa passagem pelo Tondela, pelo Paços, e tu acaba enfrentando Benfica, Porto, Sport, que tem jogadores que são avaliados quase que um jogador vale todo o teu elenco, né? Então não é fácil. Ô, Porceles, eu até, quando eu te convidei, foi porque eu vi você comentando uma postagem do Samuel, que é auxiliar técnico do Pepa, né? E você colocou lá, agora sim, eu avisei uns 2 anos atrás que ainda não tinha buscado em Portugal os melhores que tinham por lá. Bem-vindos. É sobre isso que você está falando, né? Sobre essa qualidade, claro que ele tem que chegar e mostrar todo o seu trabalho, encaixar, né? Uma nova cultura, uma nova realidade, mas o que você está dizendo é isso, que é muito promissor, apesar de jovem, né? A gente tem visto aí os treinadores portugueses chegando no Brasil, mas era a mesma coisa que eu comentava quando eu estava lá, né? Às vezes não é porque é brasileiro jogador que vai chegar aqui, vai driblar todo mundo e vai fazer o gol, né? Começou a vir ter bastante treinadores portugueses para cá, né? E a gente tem visto aí, claro, o Abel no Palmeiras, o Jorge Jesus no Flamengo, mas também teve uns que chegaram e não deram tão certo. E eu comparo muito o trabalho do Pepa assim com a seriedade, com a exigência, bastante assim com o trabalho do Abel, né, com um treinador jovem que tem uma gestão de grupo muito boa. A gente vê às vezes ele protegendo bem o grupo assim nas entrevistas, né, e em relação à torcida consegue até tirar um pouco o foco quando tem uma bomba para estourar. E eu acho que essa característica ele tem também de ser um cara inteligente que tem o grupo na mão, né, consegue, eu repito isso, os treinamentos para o jogador, tu conseguir enxergar que tu tá evoluindo, né, é muito prazeroso, e isso eu vi
na minha pessoa, e vi até alguns colegas ao lado que em outros anos eram meus companheiros e não evoluíram tanto como no comando do Pepa. Então, o Samuel foi ele foi auxiliar técnico do Santa Clara, e o treinador na época era o auxiliar do Vitor Pereira hoje, o Luiz Miguel, que é um que fica à beira do campo, às vezes com o cabelo branco, que é outro treinador também que agora virou auxiliar, né? Mas ele era treinador na época em Portugal. Então, dei as boas-vindas, né? Mandei mensagem pro Pepa também e sei que ele é um cara que tem muita vontade, assim, né? Tem gana, não é por ser jovem também, não vai chegar aqui acomodado, porque é uma oportunidade, um mercado para ele que ele pode desbravar e chegar entre os grandes nomes do país. Eu assino embaixo isso que eu estou falando, tem potencial para ser um dos grandes do país.